Boa noite, pessoal. É, bom, eu tentei estar aí, né? Mas vocês sabem que o negócio tá tenso, digamos assim, pro meu lado, né? Na verdade, eu tava até falando pra Shirlene que a mente tá funcionando bem, o corpo é que tá dando umas falhas aí, tá afetando, né? Não só o corpo, agora já tá começando a pegar a cabeça. Mas digamos assim que enquanto houver veia no meu pé, eu vou tomando soro, digamos assim. Mas assim, eu tentei entrar em contato com o Luciano via Skype, vocês ouviram, né, que eu tentei, mas eu não, mas por algum motivo aí não deu, né? E aí eu resolvi gravar essa a minha parte, pelo menos não nem tanto assim com o intuito da nota, porque eu sei que isso aí depende não só do Cristiano e da Jaque, mas como também lá da nossa tutoria da UFSC e dos professores lá, mas assim, só para dar uma satisfação do trabalho e mostrar para vocês que eu realmente produzi, né, e que eu tinha interesse e tenho interesse de apresentá-lo. Por isso que eu estou fazendo, né, essas honras aqui. Né, acabei de chegar, há pouco tempo que eu cheguei de casa, assim que eu cheguei o Luciano me ligou. Então eu estou sentadinho aqui com o pezinho numa banqueta para falar um pouquinho para vocês sobre a estética realista de Conta Cartomante, né, do Machado de Assis. Né, nós pegamos a parte mais análise de cenário, de contexto social das personagens, então eu vou procurar ser sucinto. Logicamente, assim, o Luciano deve ter dado um show aí, né, pra vocês, mas eu espero estar complementando alguma coisa que talvez ele não tenha dito, e se alguma coisa que eu falar ficar repetitivo, eu peço assim para vocês reconsiderarem, né, e verem que o trabalho também foi feito realmente em grupo, tá bom? Vamos lá. Bom, eu falar um pouquinho do contexto social do conto, né? O Machado de Assis, ele por ser, ele por passar, assim, o conto cartomante, ele vai estar perpassando ali a fase, ele vai estar sendo um elemento de transição entre o romantismo e o realismo, né? Mas ele é considerado mais um conto realista, por ser um conto, na verdade, também, né? E ele vai retratar como característica do realismo, né? A sociedade, a realidade social urbana do Rio de Janeiro, no final do século XIX, que é o período em que o Machado de Assis viveu e é o período que ele retrata, né? E o tema principal do conto vai ser o adultério, né? O caso lá de duas pessoas e as implicações do mesmo na vida das personagens principais, digamos assim, no triângulo amoroso, digamos assim, né? O Vilela, o Camilo e a Rita, né? Que são respectivamente o marido, o amigo do Vilela e amante, né? O Camilo, e a Rita, que é amante do Vilela e amante, perdão, do Camilo e esposa do Vilela, né? E vai estar dando enfoque justamente nas características machistas da sociedade, né? Como posteriormente eu vou estar falando para vocês, e também nas características religiosas, porque vai se basear muito nos preceitos de moral e bons costumes que eram tidos na época, né? A própria questão do adultério, da, dos impactos assim disso na sociedade, né? Como vai ser visto mais posteriormente. Vamos lá. O cenário, né, como eu já disse, a cidade do Rio de Janeiro, né, mais especificamente o bairro de Botafogo, né, que é onde os personagens principais moram, né. Então vai estar dando principalmente destaque na casa da cartomante, que ela é até descrita no conto, assim, de uma forma meio, digamos assim, sombria, né, a princípio. Fala que é num sótão, uma sala escura, né, onde a Rita vai lá buscar uma justificativa, digamos assim, pro amor do Camilo, para ver se ele realmente a ama, porque ele se afastou dela por um tempo. E posteriormente o Camilo, né, vai buscar na cartomante, uma, digamos assim,
um como que eu posso estar colocando? Um alívio na consciência, né? Para poder enfrentar o seu amigo Vilela, né? Que ele acha que está desconfiado, que descobriu o caso que ele tem com a Rita. E também vai estar falando um pouquinho, já contei todos, já acelerei os slides, né? Na verdade, depois eu vou voltar a falar as mesmas coisas, mas tá valendo. Desliguem não que eu tô com muito soro na cabeça. E vai também estar falando da casa do Vilela, que é onde se desenvolve, assim, boa parte da história, né? Onde os três amigos ali, a Rita, o Vilela, vão receber o Camilo, onde eles vão... O Camilo vai sempre visitá-los e tal, né? E onde se dá o desfecho da história, o desfecho triste da história, que é a morte, né, dos amantes ali, que é a casa do Vilela, né? Como eu já disse. E tem algumas ruas, alguns locais que são destacados também, né? Que, destacados não, são mencionados, né? Que são a Rua da Velha, a da Guarda Velha, né? A Rua dos Barbonos e a Rua das Mangueiras, que é por onde os personagens passavam, né? Com os cabriolés, né? Com os tilburis, desculpa, eu confundi os nomes agora. Tilburis, né? Na verdade. Onde os amantes se encontravam, né? E tudo isso é mencionado no conto. Vamos lá. Sobre os personagens, falando assim um pouquinho em linhas gerais deles, né? Por ser um conto, digamos assim, por ser um conto realista, né? O Machado de Assis, ele não vai apresentar, ele não vai, por ser um conto realista, o Machado de Assis, ele não vai analisar os personagens com profundidade, né? Como numa novela, por exemplo, né? Ele vai apresentar algumas características que também vão permitir a gente perceber como é cada personagem. Tem como nós analisarmos assim algumas características de cada personagem, né? Mas não é uma coisa assim com muita profundidade, né? O Camilo, que é o amigo de Vilela e amante de Rita, né? Ele é o personagem que apresenta assim mais, ele é um personagem mais volátil, digamos, né? Porque ele vai ter algumas características dele que vão se modificar durante o conto, né? Quando a Rita vai visitar a cartomante, né? Ele ri dela porque ele se vê descrente, né? No poder místico, né? Ele diz que não acredita em nada, mas ele fica lisonjeado porque a amada dele foi visitar uma cartomante para ver, né? Se ele ainda a amava, né? Mas ele continua incrédulo quanto a quanto aos poderes da cartomante. Mas no fim da história, no desfecho da história, como vocês já conhecem, né? Desfecho não, um pouquinho antes do desfecho, ele vai buscar na cartomante, né? A pessoa, digamos assim, que é tão seria até irônico isso, né? Essa pessoa que é tão descrente vai buscar numa cartomante um apoio, digamos assim, de consciência, vai procurar deixar a consciência dele tranquila, livre, vai buscar nela uma certeza de que o amigo não descobriu o caso que ele tinha com a esposa, né, desse amigo dele. Vai buscar tranquilidade, né. O Vilela é o personagem que menos características a gente pode descrever, né? Mas pelo perceptível, ele é uma pessoa que ele estudou, ele se deu bem na vida, né? Ele conseguiu se estabelecer no direito, conseguiu morar num bairro bom, que é o bairro do Botafogo, né? Ter uma esposa bonita, mais velha, porém bonita, né? Mas que no decorrer do conto, e no final principalmente do conto, e ele é um amigo assim muito, né, apaixonado, digamos assim, pelo amigo, mas ao final do conto ele começa a desconfiar, né, do que realmente acontecia, né, na ausência dele, quando ele não estava junto com Camila e Rita, e ele vai buscar proteger o status social dele, né, de um homem honrado, né, vai procurar manter a integridade, ele procura manter a integridade dele na medida do possível, só mesmo que ele tenha que cometer algum ato, integridade não, o nome dele, né, ele busca manter a integridade dele,
Só que para proteger o seu nome, seu status social de homem, de macho, alfa, ele acaba, né, cometendo o homicídio, né, acaba matando perdão, o Camilo e a Rita, né? A Rita, né, é uma personagem bem curiosa, né? Porque ela é tida assim como bela, é uma mulher bonita, né? Porém, o Machado de Assis vai falar que ela é uma dama formosa e tonta, né? É, que vai estar falando ali, o formosa vai estar se referindo a, a características, a beleza física dela, né? A sensualidade dela, né? A sensualidade que vai instigar no Camilo do desejo e tal, né? Então, os olhos, ele vai falar, né, que ela é graciosa e ela é viva de gestos, né? Ela é uma pessoa que, que ela vai, né, com o comportamento dela, com o corpo dela, ela consegue seduzir as pessoas, né? Ela possui olhos cálidos, né? Uma mulher de olhar atraente. Então, ela vai usar desses recursos também para conquistar o Camilo, né? Que quando ele cita lá que pingou-lhe o veneno na boca, né? Então, e ele se torna um rapaz, um ragazzo innamorato, né? É que o poder assim de Eva, digamos, né? É curioso até que o conto analisa, o conto se assemelha, segundo alguns autores, com até o próprio autor da análise a qual nós nos baseamos, que é o Nunes. O Nunes Dias, ele fala que se assemelha à questão de a Adão e Eva, digamos assim, não Adão e Eva, mas Abel e Caim, né? O Camilo e o Vilela, a traição dos irmãos. E também ele vai comentar que a Rita ela possui uma alma de Eva, né? E vai estar falando ali, voltando lá, né, que a mulher ela é mais valorizada pela beleza do que pelos atributos intelectuais dela, né? A cartomante é uma personagem bem curiosa, é, porque ela vai buscar lubrificar os clientes dela, né? Buscando dizer para eles a verdade que eles gostariam de escutar, né? Então, assim, ela vai apoiar, digamos, a imoralidade, né? Que é, por exemplo, no caso da Rita e do Camilo, a traição. Não, continua a fazer o que vocês estão fazendo, porque, né? Não é errado o que vocês estão fazendo, né? Ela é apresentada como uma mulher de cerca de 40 anos, italiana, alta e magra, né? Com olhos grandes e agudos, né? Então, assim, características de uma pessoa assim, que ela vai, aliás, com grandes olhos sonsos e agudos, né? Então, ela vai tá dizendo, no caso, né, que ela vai, perdão, me perdi aqui agora. Ela vai estar dizendo essas características, né, que o Machado apresenta, que ela é uma mulher estrangeira, assim, né, que vai buscar através da esperteza, digamos assim, conquistar os clientes dela, porque as pessoas geralmente chegam lá receosas, né, com medo, e ela vai, por exemplo, dando palpites e descobrindo, assim, no palpite, digamos, os anseios dos clientes dela, e ela vai usando todo esse jogo assim, imoral para estar apoiando os atos, o jogo de palavras, aliás, né, dos próprios clientes, para estar apoiando os atos imorais, digamos assim, deles, né. Bom, quanto ao realismo ali, o pensamento humano que age no comportamento, né, tem uma sequência, conforme eu já disse, mas eu vou elencar novamente, né. Os aspectos do comportamento humano são apresentados como reflexos da consciência humana, né. A gente vê ali primeiro Rita, né, que
é vista como uma mulher tonta, mas ela seduz o amigo do marido dela, né? A gente tem Camilo, que se diz homem cético, né? Aliás, nem tanto ver isso agora, né? Mas que é convencido por Rita a continuar com o adultério, né? Mesmo ele considerando isso errado, né? Mesmo ele sendo amigo do Vilela, e continua, né? Continua a ter o caso com ela, né? A gente tem o recebimento das cartas anônimas de Camilo, quando ele começa a receber as cartas anônimas, que falam que o caso dele já é público, né, que já é conhecido. Ele fica com medo novamente, né? Só que a preocupação maior e a partir desse momento ele para de frequentar a casa do Vilela, no caso, né? Só que a preocupação maior do Camilo se torna a descoberta do Vilela, no caso, né, da traição. Acho que o que pesa mais é isso. E também os reflexos dessa descoberta na sociedade, o escândalo, né, do adultério e tudo mais. O desespero do Camilo, né, ao receber um recado do Vilela para visitá-lo, né, que ele precisava vê-lo urgente, né. E no caminho, né, da casa do Vilela, ele desesperado ele se encontra na casa da cartomante. Ele, uma vez cético, abandona esse ceticismo, né, e vai buscar conforto e tranquilidade, digamos assim, de consciência na casa da cartomante, que o apoia a continuar com o caso, porque o Vilela, logicamente, não teria descoberto, né? O caso deles não tinha sido descoberto. Por outro lado, a gente tem, né, como eu já disse, a cartomante, que faz todo esse jogo de palavras, de convencimento, né, apoia essa imoralidade por dinheiro, né, e tudo mais. Mas por outro lado, a gente tem o Vilela, a questão do Vilela, que traído pelo amigo, pelo melhor amigo, ou por, não digamos, seria inferência falar melhor amigo, mas pelo amigo dele, né, que ele começou a desconfiar, a ausência na casa, né, dele, começou a se perguntar o porquê, né, e também a desconfiança também da atenção da Rita com o Camilo, né, ele vai buscar, ao descobrir o caso dos dois, ele não vai buscar só se vingar, né, dos dois. Vocês me machucaram, digamos assim, emocionalmente, mas ele também vai buscar fazer jus à honra dele, né, honra dele de homem, da sociedade, né, ele vai fazendo isso, né, ele vai matar, aliás, para fazer isso, para buscar isso, ele vai matar a esposa e vai matar o amante, né. As referências são ali o conto a cartomante, logicamente, né? A análise do conto a cartomante, né? Do Nunes Dias, no caso, do Domingos Nunes Dias, que ele escreveu esse artigo para a Unixul, no caso, um artigo de 2003. Na verdade, ele foi escrito em maio de 2002 e publicado em 2003 na internet, né? E também o livro de literatura ocidental 1, no caso, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter me estendido muito. E, enfim, até o próximo encontro. Se Deus quiser, nos falaremos.